Alexandre Moraes da Rosa é o primeiro juiz do Brasil a reconhecer os erros judiciários e não só reconhecê-los, mas a convencer seus pares de que são erros e devem ser indenizados. A jurisprudência que o Alexandre Moraes da Rosa conseguiu compor, junto com seus pares, na terceira turma de recursos antes de ser promovido a juiz de segundo grau, foi a pioneira neste país no reconhecimento de que prisões sem futura denúncia, prisões resultantes em absolvição, prisão de homônimo, etc., tudo isso gera indenizações. O Alexandre não só ajudou a criar o letramento, junto comigo, dos erros judiciários no guia, mas o Alexandre aplicou esse letramento nos estritos limites. Olá, players! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Criminal Player Podcast. Hoje, recebendo o Luiz Cani, um autor que trabalha com Alexandre e que escreveu, em conjunto com Alexandre, um dos livros que eu mais gostei de ler, porque mais me trouxe aquela pulguinha atrás da orelha que só o conhecimento científico traz, de me aprofundar um pouco mais no tema central de hoje. Luiz, hoje nós vamos falar de erro. Antes da gente discutir o erro, eu gostaria que você mesmo se apresentasse, falasse um pouquinho mais de ti, um pouquinho mais de como vocês chegaram a essa obra, para então a gente arrancar aí na nossa discussão. Por favor. Muito obrigado, Lilian. É um prazer estar no Criminal Player de novo, né? A última vez eu acho que foi ainda durante o doutorado com o Alexandre, num encontro rápido. Eu sou, acho que, começando por aqui, amigo do Alexandre, acho que é o que há de mais importante. Sou doutor e pós-doutor em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul, professor de Penal e Processo Penal da FURB, sou advogado e consultor jurídico. E o que me fez chegar até aqui foi, em grande medida, algumas das preocupações e algumas das provocações do Alexandre. Tá? Foram alguns anos de discussão sobre presunção de inocência, sobre erros, e que me levaram a, no doutorado, estudar erros judiciários, e a contribuição fundamental do Alexandre foi o que levou ao livro ser publicado em conjunto. Né? Eu chegou num ponto que eu disse, não, nós temos que publicar isso juntos, e ele topou esse projeto e assim o fizemos. E para aqueles que já leram a obra e querem revisitar o tema, ou para os que ainda não leram, a obra começa com uma narrativa. Me lembrou muito Vigiar e Punir, que começa com uma narrativa que vai nos deixando cada vez mais em pânico. Começa com uma narrativa que te deixa em pânico sobre os irmãos Naves, que até então eram o maior erro judiciário da história do Brasil, que está quase centenário, vai completar 100 anos em breve. Quando eu lia, eu lembrava o tempo todo do caso Evandro, que teve uma reviravolta que comoveu o país da mesma maneira, que instigou autoridades a se retratarem, entre aspas, muito grandes, a gente vai avançar sobre isso mais tarde, da mesma maneira. E eu queria contar com a sua contribuição, que é valiosíssima para nós na comunidade, para que a gente discutisse esse paralelo. Lá no passado, quase 100 anos atrás, dois irmãos tiveram a sua própria dignidade devassada pelo Estado brasileiro na posição de uma autoridade policial. Anos depois, 7 pessoas passaram pela mesma mazela, alguns inclusive faleceram sem nunca ter um mínimo de retribuição estatal, nenhum uma tentativa sequer, né? Eles não tiveram essa chance de tentar ser inocentados novamente, como os demais réus do caso Evandro. Vamos tratar desse paralelo, vamos discutir um pouco mais esse tema amargo e difícil que é o erro no contexto judiciário brasileiro. Por favor, o que você tem a contribuir para que a gente consiga ter letramento e repertório para discutir? Bom, o primeiro detalhe é que, assim, na tua fala já vem os dois primeiros pontos, né? Lembrou um pouco Vigiar e Punir. Eu estava estudando, nessa época, Foucault, justamente para pensar a tese e pensar em como aproveitar. Então, se de algum modo ficou um tanto parecido, é porque tinha uma grande influência nessa hora. Tá consignado no trecho da apresentação do Alexandre, né, que essa parte é um pouco mais minha, eu estava realmente incomodado, eu tinha visto o filme em preto e branco, né, lido o livro do João Alamy, que foi o advogado dos irmãos Naves, e me incomodou muito como uma série de questões se repetiam e parecia que
ninguém ia fazer nada. E de fato ninguém fez. E chegou ao final e teve uma condenação. E aí eu, numa ligação para o Alexandre, né? Eu sei que o Alexandre odeia a ligação, mas eu consegui uma licença poética. Eu falei: não é possível que só o que acontece no final de um processo seja considerado um erro judiciário. Não é possível. E esse era o primeiro ano do doutorado, a virada do primeiro para o segundo. Não achava literatura especializada, tudo internacional, e a discussão parecia não fazer sentido para nós, porque não daria para fazer uma equivalência entre erro judiciário e nulidade, não daria para fazer uma equivalência entre erro judiciário e prova ilícita, não daria para fazer uma equivalência entre erro judiciário e condenação, erro judiciário e absolvição. O que diabos é um erro judiciário? Essa era a grande pergunta que não cessava, e aí, muito incomodando o Alexandre, e o Alexandre falou: bom, às vezes as coisas estão embaixo do nariz, né? E aí eu percebi que a discussão começa lá nos Estados Unidos, num congresso em 1911, no Congresso dos Estados Unidos mesmo, um seminário convocado pelo Congresso Nacional para discutir a indenização dos erros, porque lá não eram indenizáveis, em 1911. E ali é que eu percebo o ponto de viragem. A discussão começa quando eles equiparam o direito de propriedade, ou melhor, a intervenção estatal no direito de propriedade, a indenizabilidade disso. Se eu te desapropriar para construir uma estrada no teu terreno, tu vais ter dinheiro. Agora, se eu restringir tua liberdade para te investigar, não tem dinheiro para ti, se ao final tu for absolvida. O esbulho e a turbação da liberdade que se danem, né? Que se danem, exato. E esse era o grande desconforto de John Wigmore e de Edwin Borchardt. E aí, nesse congresso, eles discutiram isso e começa uma aproximação entre o direito civil e o direito penal para propor uma indenização que até hoje não está consolidada, né? Mas o ponto começa por aí. Então, é uma narrativa de algo que parece inevitável, vai chegar um ponto que ninguém vai interromper e realmente a pessoa vai ser condenada. Uma discussão sobre indenização que não existe, que não se coloca, algo que não pode ser indenizado, porque no final das contas também é a vida da pessoa, a liberdade, eventualmente, realmente a pessoa morre e não tem uma reparação, e aquele desconforto que a gente não sabia muito bem o que fazer. Então, o primeiro ponto foi passar por aqui e depois propor uma reinterpretação dos erros, que é o que começa a ser esboçada e vai terminar lá no último capítulo. Quando nós tratamos justamente as indenizações, é por isso que está lá, que nós vamos propor que o erro, na verdade, não é o que acontece ao final do processo, que é exatamente também a perspectiva, infelizmente, do Projeto Inocência a nível internacional. Eles ainda trabalham o erro desde uma perspectiva de que o erro é só uma condenação de inocente, quando o erro é sempre o desdobramento, e essa contribuição também é deles, que é um paradoxo, tá? Porque as pesquisas do pessoal envolvido com eles, que faz a pesquisa empírica, demonstra. O erro é a soma de um conjunto de erros que se encontram e se reforçam mutuamente, a ponto deles chamarem isso de snowball effect, efeito bola de neve. Mas o erro, paradoxalmente, só acontece ao final. Daí eu e o Alexandre propusemos que o erro também seja a prisão de uma pessoa que ao final é absolvida, de uma pessoa que ao final não é denunciada, que também seja a nulidade no curso do processo, que seja o uso de uma prova ilícita para uma condenação, ainda que essa condenação posteriormente seja cassada, seja em revisão criminal, seja em recurso, né? Então foi um pouco esse o trabalho que nós fizemos ali naquele momento. E tem tudo a ver, de fato, com o caso Evandro, que só não foi abordado porque, se não me engano, naquele momento ainda não tínhamos a resposta do TJ do Paraná. E nós queríamos trabalhar com um caso que não pudesse alguém apontar para nós e dizer: tá, mas vocês trabalharam com erro judiciário que o judiciário nunca reconheceu que era um erro. Então, este é um erro inconteste. Irmãos Naves não tinha o que ser dito e realmente tinha que ser reconhecido. Erraram e o irmão, o primo, que supostamente teria sido morto pelos irmãos Naves, continuava vivo. Para quem não está a par do caso Evandro, existe um podcast do Projeto Humanos que foi a virada de chave, né, nesse caso. Vou fazer um breve resumo para que a gente possa avançar a partir daqui com os nossos ouvintes. Nos anos 90, o menino foi brutalmente assassinado. A gente tinha um contexto social de pânico satânico muito forte no Brasil e criou-se uma narrativa, que eu não vou apontar dedos aqui sobre quem criou essa narrativa, porque era um fenômeno social da época, de que existia uma seita satânica sacrificando criancinhas pelo Brasil, e isso foi desdobrar em Altamira e foi desdobrar em outros lugares do Brasil.
E esta seita satânica sacrificava criancinhas para conquistar poder ali na região. E com isso, algumas pessoas relacionadas à prefeitura da cidade, o prefeito ou a prefeita, foram torturados, confessaram, foram presos, foram condenados, foram presos e presos permaneceram por décadas, até que um repórter decidisse se debruçar sobre o caso e entender os desdobramentos. E este repórter encontrou uma fita, e a importância que tem o que a gente sempre fala da cadeia de custódia da prova, uma fita que foi editada e cortado somente a parte da confissão e escondida e por ali eu classifico como sorte, mantida a parte que foi editada, onde aquelas pessoas que estavam confessando estavam sendo claramente torturadas para confessar. E com isso, abriu-se, por óbvio, um encontro de uma prova nova, isso sim um encontro fortuito que a gente pode colocar como legítimo aqui, e elas conseguiram, essas pessoas que foram vitimadas pelo Estado naquele contexto, conseguiram o reconhecimento da sua inocência. Mas isso depois de uma vida, né, de tortura. Elas foram torturadas não somente na delegacia de polícia, mas também no presídio. Durante esse podcast chama muita atenção quando elas começam a discorrer sobre qual foi o tratamento, principalmente das mulheres. As mulheres, foi uma caça às bruxas. Elas relatam que elas não tinham direito, por exemplo, a comer, porque quem estava cuidando ali, né, as carcereiras, não queriam entregar comida porque tinham medo das bruxas. Porque não queriam, né? Porque as bruxas podem fazer tal coisa só de olhar para você, porque a lua é cheia, então a bruxa vai tá com mais poderes agora. O pensamento místico se envolveu com o Estado. A gente teve uma discussão anterior aqui sobre como a moralidade, quando entra por uma porta, as garantias saem pela outra, no contexto estatal. E esse também é um caso claro. E aí, dado esse contexto, para quem não conhece bem o caso, se você quer saber em detalhes, porque é um trabalho maravilhoso, ouçam o Projeto Humanos do caso Evandro, do Ivan Mizanzuki. E aí eu te pergunto, Cani, que tristes paralelos a gente consegue traçar, quase um século depois, entre Irmãos Naves e o caso Evandro, especificamente no que diz respeito à falsa legitimidade que a gente dá para os atos estatais. Por quê? Porque quando a gente vai discutir indenização, uma das argumentações mais recorrentes é: o Estado estava no seu exercício legítimo de investigação. O Ministério Público estava no seu exercício legítimo. Não há ato ilícito a ser indenizável. Primeiro ponto é reconhecer que o que tem de comum, para além de condenações de pessoas inocentes, ambas as condenações foram obtidas somente graças à tortura. Ambas, tá? E não raro nós vemos tentativas de minimizar a importância da ilicitude probatória, justamente talvez pelo fato de qualquer reconhecimento de ilicitude ter como consequência o reconhecimento implícito de que há um potencial abuso de autoridade. Né? Esse foi um tema trabalhado lá em 2004 pelo Jacinto na Conferência Nacional da Advocacia, num texto lindo que está disponível facilmente na internet, prova ilícita e abuso de autoridade. E a consequência é essa, e justamente talvez por isso o judiciário tem alguma reticência em reconhecer que houve uma ilicitude probatória e não teria, não, então, a necessidade de dar instauração, dar início a um procedimento investigatório em face do agente público que obteve este elemento que será utilizado na persecução penal. E aí, talvez por isso, nós tenhamos essa dificuldade. Não sei. Quero acreditar que seja somente por isso, tá? Mas o indúbio pro réu também prevalece em favor dos agentes públicos. E o fato de reconhecer a ilicitude probatória não vai, obviamente, gerar necessariamente uma condenação. É isso que também deve ser levado em consideração na hora de reconhecer uma ilicitude probatória. E há muito tempo também o Alexandre propõe que as dúvidas sejam interpretadas como dúvidas sobre a licitude, o que resolve também este problema de necessidade de punição do agente público. Então, nós presumimos que pode ser que seja. E aí acaba a discussão por aqui. A presunção operou, supriu a dúvida e não gerou necessidade de instauração do procedimento, não haveria nenhum problema. Né? Essa é uma propositura, inclusive, do Klaus Roxin, de interpretar até mesmo as nulidades, utilizando o indúbio pro réu como regra de suplementação, de suprimento das dúvidas processuais. Não teria nenhuma grande dificuldade aqui. Agora, por outro lado, nós temos a
iniciativa, né, não quero ser maldoso, mas uma iniciativa um tanto recorrente do Ministério Público de tentar adaptar as exceções da ilicitude probatória lá dos Estados Unidos aqui para o Brasil, como, por exemplo, a prova ilícita obtida de boa-fé, que já foi uma das proposições das 10 medidas contra a corrupção ou também 10 medidas a favor da Inquisição, um nome que fica muito melhor. Né? E aí nós suprimiríamos garantias fundamentais, direitos fundamentais, em nome de atingir boa-fé. Bom, boa-fé, dentre suas variações, temos a violação de atuação contraditória, venire contra factum próprio, que essa, curiosamente, não é muito observada, né? A menos que seja a defesa quando não conseguiu produzir prova do álibi. E aí, só para não falar muito, mas a prova do álibi foi uma discussão que começou no STF com o caso de um paciente que estava internado no início dos anos 80, antes da presunção de inocência existir no Brasil. Eu tenho o número do acórdão, se alguém me procurar agora de cor eu não lembro, mas eu tenho lá, em que o paciente estava internado, foi acusado de furto no centro de São Paulo, apresentou documentação médica, continuou sendo acusado, o advogado impetrou HC no STF, o STF disse, não está provado o álibi. Esse foi o primeiro caso que eu achei na pesquisa de jurisprudência nacional em que a expressão prova do álibi apareceu. E justamente para determinar que a defesa tivesse carga de produzir que o acusado é inocente. Antes da existência da presunção de inocência em 88, a gente até consegue compreender. O que a gente não consegue compreender é como, anos depois da presunção de inocência, nós continuemos trabalhando com essa lógica, que é também a lógica que leva aos erros judiciários, que levou ao caso das bruxas e que levou a todo esse preconceito com as acusadas, que prejudicou elas, né? Eu tive o desprazer de ouvir os áudios das confissões num curso de técnicas de inquirição de pessoas, e eu fui a única pessoa que conseguiu, pelo tom de voz, perceber, talvez por conta do autismo, perceber que aquelas pessoas estavam morrendo de medo. Mas não é possível que o judiciário não tenha conseguido identificar que aquelas confissões não eram confissões em condições normais de temperatura e pressão. Nós precisamos ter um pouquinho mais de letramento, um pouquinho mais de cautela na hora de apreciar esses elementos. Por toda a nossa fala, né, a gente sempre toma muito cuidado quando fala do agente público. A gente fala, o Estado. O Estado é uma ficção, né, que é trazido à realidade por meio dos agentes públicos. Fique tranquilo que a gente ainda tem tempo. Tem mais 5 minutinhos, dá tempo ainda a gente encerrar. O Estado, por meio dos seus agentes públicos. Agora, para encerrar a nossa discussão, a gente pode trazer o nosso terceiro caso, onde um agente público decidiu a vida e a morte de um jurisdicionado com base em nada além da sua própria discricionariedade. Você poderia, por gentileza, trazer para nós? Marcos Mariano foi preso no Recife por volta do fim dos anos 90 e ficou preso, se não me engano, até 2013, tá? Foram, salvo engano, 18 anos de prisão por não ter feito nada. Não havia investigação, não havia processo, não havia determinação judicial. Um policial simplesmente o parou numa blitz, levou até o presídio, colocou numa cela e lá ele ficou cego, teve diabetes, teve um quadro gravíssimo de diabetes, teve cegueira, a família o abandonou, ele conseguiu constituir uma nova família, ele conseguiu o reconhecimento de que era inocente, foi absolvido, postulou uma indenização no judiciário, morreu sem receber o valor e depois da sua morte, as duas famílias, a família que o abandonou e a família com que ele convivia então, disputaram a herança. Não sei com quem ficou esse valor, mas essa foi a tragédia. Esse rapaz foi preso nos anos 80, cumpriu pena, foi solto, e o mesmo policial que o prendeu nos anos 80 parou na blitz anos depois e resolveu prendê-lo novamente porque achava que ele deveria ser tirado de circulação, num caso gravíssimo de abuso de autoridade. Gravíssimo. E eu queria traçar aqui uma linha. A gente começou falando de Foucault, com a biopolítica. A gente entra na necropolítica, porque este agente público dotado de poder legítimo do Estado decidiu sobre a vida de alguém, porque existe um nexo causal claro entre esse ato de abuso de poder e uma morte. Temos claramente o fato, um nexo causal e um ilícito
indenizável. E agora a gente encerra discutindo em breves linhas a possibilidade, a necessidade, a proporcionalidade e a real efetividade de se estabelecer a obrigação de indenizar em casos tenebrosos como esses que a gente discutiu aqui. Perfeito. E no primeiro bloco nós falamos da indenização, começa a discussão pelas indenizações, foi aí que nós, por assim dizer, tornamos os erros judiciários alguma coisa questionável, um problema com o qual os juristas deveriam se preocupar. Tá. Até hoje nós não o temos consolidado, e o mais próximo que nós temos de uma consolidação, e aqui esse registro tem que ficar dito, tem que ficar, aproveitando não só porque é a casa dele, mas Alexandre Moraes da Rosa é o primeiro juiz do Brasil a reconhecer os erros judiciários e não só reconhecê-los, mas a convencer seus pares de que são erros e devem ser indenizados. A jurisprudência que o Alexandre Moraes da Rosa conseguiu compor, junto com seus pares, na terceira turma de recursos antes de ser promovido a juiz de segundo grau, foi a pioneira neste país no reconhecimento de que prisões sem futura denúncia, prisões resultantes em absolvição, prisão de homônimo, etc., tudo isso gera indenizações. O Alexandre não só ajudou a criar o letramento, junto comigo, dos erros judiciários no guia, mas o Alexandre aplicou esse letramento nos estritos limites. Mas hoje o IBCCRIM pesquisa a jurisprudência atualizada sobre indenização dos erros a nível nacional. Não tem nada no padrão do que o Alexandre e a terceira turma recursal conseguiram consolidar aqui em Santa Catarina, nada, não é a regra, muito pelo contrário, é excepcionalíssimo, a ponto, por exemplo, do caso dos irmãos Naves, nos anos 60, ter dado a maior discussão do mundo. Roberto Lira, o pai, saiu na mídia defendendo que não era indenizável a prisão dos irmãos Naves. Um jurista em tese progressista, não é? Isso está retratado lá no livro do João Alamy, foi uma das coisas que deixou ele muito chateado, muito frustrado, porque era um dos juristas de referência para ele que sai num debate público dizendo que não era um erro judiciário. Imagina, naquele caso, né, pré-constituição, não existia previsão constitucional de indenização de dano estritamente moral, mas hoje, passados 35 anos, 37 anos da Constituição de 88, nós ainda não conseguimos consolidar aquilo que é o mínimo, porque não há dúvida, há um ato ilícito, há a responsabilidade objetiva dos agentes públicos, tá? Nós temos o dano, nós temos nexo causal, nós não precisamos discutir aqui dolo e culpa porque a responsabilidade é objetiva e saímos pela tangente dizendo que o artigo 37, se não me engano, parágrafo 6º da Constituição, trata somente dos atos dos agentes públicos, que são agentes do executivo, porque os juízes são agentes políticos, não são agentes públicos, e aí não haveria responsabilidade objetiva dos seus atos. Mas, gente, se tem um efeito bola de neve, se o erro, se a prisão decorre de um conjunto de falhas, não importa. É muito pouco importante se foi o juiz que decidiu ou se não foi. Se houve um erro, se a pessoa foi presa, se a pessoa foi condenada, se a pessoa foi acusada, o erro está aí. Não teria nenhuma grande dificuldade em reconhecer a indenização, é só voltar no curso causal e dizer o erro do juiz não é indenizável, mas o do promotor seria, o do policial seria. Não haveria hipótese de excludente do ato ilícito e nem de excludente do direito de indenização. Né? Fenomenal. Né? A gente encerrou aqui o nosso bate-papo de uma maneira fenomenal e demonstra a importância de nós, enquanto criminalistas, nos inteirarmos também de institutos do direito civil, porque existe sim uma interdisciplinariedade aqui, né? O direito ele é dividido em matérias simplesmente como um critério didático, a jurisdição é una e ela interage. Queria te agradecer, Luiz, por ter aceitado o convite, né? Para quem não sabe, nos bastidores eu simplesmente tietei ele, peguei ele do corredor e amarrei, botei aqui e falei, olha, a gente precisa gravar e precisa conversar sobre isso. Fica o convite para quando tu quiser aprofundar o debate, se surgir algum outro caso que a gente possa discutir nesses mesmos moldes, a gente adoraria receber você de novo. Muitíssimo obrigada por ter participado. Muitíssimo obrigada a você que está assistindo a gente até agora. Muito Obrigada. obrigado pelo convite e fico à disposição para retornar quantas vezes for necessário. Obrigado, gente. Muitas vezes. Tchau, muito obrigada, pessoal.